4 coisas que você não pode negligenciar se você quer interpretar as escrituras com segurança para pregar a palavra de Deus. E se você negligenciar, eu lamento te dizer, mas vai dar muito problema no sentido original do texto. E esse vídeo vai servir para todos, para acadêmicos, para iniciantes e principalmente para quem está querendo entrar na empreitada da interpretação da palavra de Deus. Por isso, já salve esse vídeo, porque ele pode não mais aparecer para você. Compartilhe com 3 amigos e siga esse perfil para mais dicas como essa. Vamos pro jogo. A primeira coisa que você não pode negligenciar na interpretação bíblica é a distância no tempo. O maior desafio e a maior frustração que o intérprete bíblico pode enfrentar é a distância temporal. Existe uma distância no tempo entre o texto antigo, que é essa Bíblia que você está na mão, e o nosso mundo moderno. Todos os acontecimentos que estão registrados na sua Bíblia abrangem muitos séculos. Aliás, não muitos séculos, né? Aproximadamente 1900 anos só. 1900 anos se passaram, desde que as últimas palavras foram escritas. Nisso, o mundo mudou desde então de lá para cá. E nós não temos as informações essenciais de como funcionava o mundo naquela época. Nós temos algumas informações, mas não aquelas informações precisas que iriam fazer a diferença na interpretação e no sentido de alguns textos. Agora, se nós já temos dificuldade usando a distância temporal na interpretação da Bíblia, imagine se nós negligenciarmos ela. Segunda coisa que você não pode negligenciar é a distância cultural, que também separa o texto antigo do mundo moderno. O mundo nos tempos bíblicos, ele era praticamente agrário. Era constituído por grandes proprietários de terras rurais. O maquinário que eles usavam eram manuais e os meios que eles tinham de viagens eram praticamente lentos e cansativos. Não tinha nada motorizado, não. Por exemplo, por que eles ungiam no mundo antigo sacerdotes e reis e os enfermos com óleo? Por que eles usavam sandálias para transferência de propriedade? Por que as tatuagens foram proibidas em Levítico 19, 21? Respostas a essas interpretações você terá se considerar a distância cultural. Imagine se você desconsidera. Terceira coisa que você não pode negligenciar na interpretação bíblica. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de me seguir. Terceira coisa é a distância geográfica. Outro desafio que nós temos na interpretação bíblica. A menos que você tenha visitado os lugares mencionados na Bíblia, você vai ter um desafio a mais para entender sobre a questão das localizações. E mesmo que você visite, dificilmente você vai ter uma compreensão exata do lugar. Afinal de contas, são muitos anos, terremotos aconteceram, muita coisa saiu do lugar de lá para cá. Uma hora a Bíblia diz que os assírios subiam de Laquis para Jerusalém. Outra hora a Bíblia fala de pessoas subindo para Jerusalém a partir de Cesareia, ou descendo de Jerusalém para Jericó. Como entender isso se não fizermos uma análise da distância geográfica? Agora imagina se isso for negligenciado. Por último, a distância idiomática. E esse é um grande desafio dos intérpretes da Bíblia nos dias de hoje. Tem gente que distorce um post escrito em português. Imagine a Bíblia escrita em 3 idiomas. E o grande desafio na interpretação da Bíblia é porque ela foi escrita em 3 idiomas. Hebraico, aramaico e grego helenístico. O texto que você lê, ele não está na língua original dele. Se você quer estudar ele no original, você não vai estudar um idioma, você vai estudar 3 idiomas. Lembrando que o hebraico e o grego têm formas diferentes para os substantivos masculinos e femininos, pronomes, verbos e etc. Usando a distância idiomática já é um desafio muito grande, imagine se ela é negligenciada. Ou seja, em hipótese alguma você pode negligenciar a distância temporal, a distância cultural, a distância geográfica e a distância idiomática. Se negligenciar esses e outros pontos, você corre o risco de criar uma baita heresia. Então o conselho que eu te dou é estude e siga esse perfil para facilitar a sua compreensão. Fui!